Fala galera, eu sou Gabriel Barreto, eu vou falar as 3 coisas que eu sou, né, que eu acredito que são as principais. Eu sou professor, sou triatleta, eu sou noivo da Bárbara, são as 3 coisas que importam pra mim hoje. E em dezembro agora, no final do ano de 2025, eu decidi fazer um desafio chamado Rafa 500. Esse ano eu decidi tentar, assim, na verdade foi um ano onde eu tive pouco treino, eu não me dediquei tanto ao treinamento, tava mais focado na vida profissional, mas no final do ano tava sem pedalar mais de 3 meses, estudando para concurso, enfim, mas eu falei, cara, eu vou tentar fazer, né? E o que consiste o desafio Rafa 500? É você pedalar 500 km no intervalo de 8 dias, do dia 24 de dezembro até o dia 31 de dezembro. Então, período onde a grande maioria das pessoas está de férias, consegue pedalar por muitas horas, consegue fazer muitas coisas que dão essa liberdade aí, mas ainda assim são 500 km em 8 dias, né? Então, eu meio que me planejei para fazer e falei, vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? No dia 24 a gente começou o desafio, eu tava bastante tempo sem pedalar, não sabia como seria, mas foi tranquilo. No dia 25 era o Natal, né? Então esse pra mim, na minha cabeça, seria o dia mais difícil, porque é o dia que você dorme pouco ali pós o Natal. E deixar pra... E também tem o fato de que o dia 25 é meu aniversário, né? Então eu tava planejando pra sair de tarde, de noite com os amigos, então eu não queria deixar pra pedalar nada nesse período de tarde e noite. Então tinha que ser de manhã, e de manhã significa que você vai dormir pouco, né? Foi o dia que eu fiquei bastante feliz de conseguir ter saído pra pedalar cedo, porque era um dia difícil, né? E eu acreditava que seria o dia mais difícil, né, de todo o desafio. No dia 26 eu tava cheio de dores já, porque eu não tava acostumado com aquele volume. Eu fiz um pedal muito bom, assim, muito bonito. Eu lembro de ter ido pra Braslândia, meio sozinho. Enfim, mas eu tava me sentindo, assim, radiante, assim, pedalando bem, tomando um solzão, assim, escutando as músicas boas que eu gosto. Acho que foi um dia, assim, que eu mais, vamos dizer assim, aproveitei, assim, me senti vivo, assim, cara, que dia foda e tal. Depois desse dia, eu acabei me bagunçando na rotina e aí eu tive que pegar outra bicicleta, também minha, mas uma bicicleta que não era minha bicicleta principal. E logo na saída de casa, a bike tava com problema, eu fui mexer, eu acabei piorando. E aí depois a bike quebrou, eu tive que chamar um amigo meu pra me buscar no parque, pra ele tentar arrumar a bike, a gente arrumou a bike. Só que esse dia foi um dia que eu me preocupei, porque tava tudo indo muito bem. E aí, o fato de você perder um dia que você tinha planejado pra fazer uma quantidade de quilômetros pode colocar em xeque o desafio todo, cara. Porque se você não pedalar um dia, enfim, no outro dia, você não vai fazer o dobro no outro dia. Mas você vai ter que diluir em vários dias, enfim. Se tem poucos dias, fica muito, né? Então nesse dia eu pedalei bem pouco, foi o 4º dia de desafio, eu lembro de ter pedalado menos do que os outros dias. O 5º dia, eu marquei com os amigos da gente ir pra fazer um volume grande, assim, né? E é engraçado porque a minha preparação toda, a minha organização de dias foi via ChatGPT, né? Como é um desafio de 8 dias, não tem muito o que você fazer, assim. Sei lá, você pode dividir meio que de uma maneira lógica, mas basicamente você tem que fazer ali 70 km por dia, né? Mas eu achava que seria melhor fazer dias mais longos e dias mais curtos. Então esse 5º dia eu deixei pra pedalar com os amigos pra fazer um dia mais longo. A gente planejou de ir para o mesmo rumo de Braslândia, só que foi um dia onde choveu assim, na hora que a gente estava indo, armou uma chuva absurda. A gente ainda foi em rumo à tempestade, né? Estava tudo preto, escuro, ventando, mas a gente decidiu abortar o tamanho do pedal, voltar um pouco, e aí na volta começou a chover. E aí essa chuva, assim, eu tava me sentindo bem das pernas, enfim, com os amigos, mas na chuva a gente falou, não, deixa quieto, pedalar na chuva não é uma boa ideia. Vamos parar, a gente parou antes. Não fiz o volume que eu queria fazer, mas foi um dia legal. Eu senti que eu tava muito bem, eu queria fazer mais quilometragem, mas não fiz. Depois desse dia, eu tava um pouco preocupado, assim, bateu um pouco a paranoia, porque tô me preparando, né, pra um TAF de um concurso. E aí eu comecei a ficar na noia de, cara, e se eu tivesse sendo imprudente, velho, de estar fazendo esse desafio agora? E se eu cair de bicicleta, tipo assim, se eu me machucar? E aí eu tava refletindo nisso, eu falei, eu acho que eu vou deixar esses últimos 3 dias aí de pedal pra fazer em casa, no rolo, enfim, de modo que eu não tenha risco, de modo que eu não tenha que me preocupar com cair de bicicleta. E aí esse dia, foi um dia onde eu falei, vou treinar no rolo em casa, que é quando você coloca a bicicleta no suporte lá e pedala parado, enfim. E aí foi um dia que eu comecei a assistir Breaking Bad, nunca tinha assistido a série, já tinha ouvido falar bem pra caramba, eu falei, comecei a assistir,
Passei boas horas lá na frente da TVzinha lá, assistindo uns episódios. Mas eu comecei a pedalar muito tarde, assim, 7 da noite eu comecei a pedalar pra fazer um volume alto. Então, cara, deu 9h30. Eu lembro de ter ligado para um amigo meu e falado, cara, faz o favor pra mim, velho, desce aqui pra casa pra tu fazer um macarrão pra mim, porque se eu for terminar de pedalar pra fazer comida e amanhã tem de novo cedo, né? Aí esse amigo desceu, enfim, fez um macarrão lá comigo, pra mim, na verdade. Terminei o pedal, mas já tava com aquele gostinho de, caraca, deu bom, deu certo. Mas eu não queria terminar todo o desafio pedalando em casa, porque eu acho que eu tinha me sentido muito bem nos outros dias, tava com essa energia de tipo, caraca, vai dar certo, vai dar certo. Engraçado que eu não senti em momento nenhum que não ia dar certo, assim. Na verdade, se eu fosse dizer, eu fiquei muito preocupado no dia que eu pedalei menos. Só isso. Porque eu percebi na pele que nesse desafio, se você perde um dia, realmente dá uma complicada. Se você, por algum motivo, sei lá, um dia que você tem 80 km, se você não conseguiu pedalar os 80, pelo 20, cara, desespero. A depender dos dias que faltam, dá um negócio assim, né? Então, eu ainda tava com a vontade, eu falei, cara, amanhã eu vou acordar cedo, mesmo tendo parado de pedalar 10 da noite, enfim. Falei, amanhã eu vou acordar cedo e vou fazer um volume grande no parque. Porque no parque você consegue arrumar um pelotão pra você pedalar com a galera, faz menos força. E aí foi o dia que eu pedalei, acho que foi 80 km no parque, e com a média altíssima, né? O tempo inteiro girando ali com a galera. Que eu sei lá se tava no desafio ou não, mas a galera pedalou várias voltas comigo no parque. E o último dia foi um dia que eu já tava tranquilo, falei, hoje eu vou acordar, vou tomar meu café de boas e vou pedalar tudo em casa, assistir mais um pouco de Breaking Bad, terminar o desafio. E foi isso, o desafio foi cumprido aí no dia 31/12. 57 km, fim do desafio, com Tim Bernardes. Vamos! Então, vamos lá. Respondendo a pergunta, quais as maiores dificuldades do desafio? Bom, a dificuldade, por incrível que pareça, eu não senti muito nas pernas. Assim, claro, óbvio que a perna estava pesada. No último dia tava bem cansado, fatigado. Mas eu acho que a dificuldade maior é você gerenciar se aquilo ali cabe na sua vida. Se você consegue pedalar ali 3 horas por dia, 2 horas e meia por dia, e essa preocupação de, cara, eu não posso perder nenhum dia. Eu acho que se você perde um dos dias, complica muito os outros, porque aí vai aumentando mais os outros. Então a maior dificuldade pra mim, assim, olhando com o panorama de refazer esse desafio nos outros anos, eu acho que eu teria uma atenção muito grande em ter um cronograma muito fixo, assim, cara, eu não posso pedalar menos que isso nesse dia ou mais que isso, ter um plano A, B, C, porque como aconteceu comigo no dia 5 lá da bicicleta, que é 4 da bicicleta que deu errado, se isso acontecer, você tem que pensar como é que você vai fazer, né? É claro que nesse período eu não escolhi percursos difíceis para pedalar, eu não fiz percursos muito montanhosos, eu fiz rodagens mais fluidas mesmo, dosando ali a força que fazia nas pernas. Então a dificuldade eu diria que é essa, assim, é você organizar e cumprir. É engraçado, né? Porque são muitos dias de pedal e pode parecer difícil manter assim, as pernas vivas, né? Mas funciona. A bicicleta, ela causa pouco impacto nas pernas em relação a um desafio de corrida, por exemplo. Então esses foram os meus maiores desafios aí nessa jornada. Os ensinamentos que eu tive, eu acho que o primeiro deles é que um dia empurra o outro. Isso é muito legal, cara. Tipo assim, quanto mais você faz, menor é a chance de você não fazer o outro dia. Cara, a chance de não cumprir o último dia é baixíssima, sei lá. Podia estar me arrastando ali, mas eu ia terminar. Então, cada vez que você cumprir um dia, o outro ficava mais fácil de ser cumprido, né? Por exemplo, o dia do Natal, que foi o dia 2 pra mim, que foi um dia que foi difícil, pra mim foi um dia que deu energia pra caramba pros outros, porque eu ter acordado, sei lá, foi coisa de realmente assim, dormir 2, 3 da manhã e acordar às 6h30, 7 horas, que é um tempo pouco de sono, mas eu tava com essa mentalidade, cara, esse é o dia mais difícil, Então, esse dia empurrou os outros. Cara, se eu não dormir, se eu dormir pouco tempo e fiz essa quilometragem aqui, no dia que eu dormi muitas horas, que eu descansei, que eu jantei, que eu comi, por que eu não pedalaria? Eu vi também que fazer de manhã é melhor. Nos dias que eu deixei pro final do dia foi pior pra mim. Mas o de manhã também não virou como eu esperava. Eu tinha uma expectativa de que o de manhã teria que ser, não, sai 5 horas, termina
5, 6, 7, 8 horas acabou, pô, 8 horas nem começou o dia ainda, um monte de gente dormindo. Mas não, as minhas manhãs acabaram ficando assim, começar a pedalar 9 horas, começar a pedalar 10 horas. E aí pode parecer absurdo, mas 9, 10 horas não, assim, eu pensava, né, que pô, o sol vai amassar, vai ficar muito difícil pedalar. Mas acabou que eu vi que o meu corpo sentia bem ali, sabe? Eu consegui vencer também esse negócio de passar protetor e tudo mais, enfim, ver que dava pra fazer independente da hora. Mas que de manhã é melhor. Os ensinamentos que ficam pro outro ano, eu diria que são essas, né? Uma outra coisa de ensinamentos que eu tive é que eu tive dores pra caramba, eu até relato, né, nos videozinhos. Pô, tô com dor aqui, só que, tô com desconforto aqui, desconforto ali. Mas, meio coach o papo, mas é porque uma hora você percebe que é muita desculpa, real, assim, de que o corpo ele se adapta, você consegue, a posição que eu ficava na bike no primeiro dia, no segundo, tava horrível aqui, nos outros dias eu não sentia. E aí eu parecia, pensando, cara, será que eu tô acostumado com a posição? E eu acho que na verdade é o corpo falando, cara, eu consigo me adaptar, assim, ao desconforto mesmo, assim. Eu consigo lidar com essa dorzinha aqui, com essa dorzinha ali. E essas coisas me preocupavam, cara. Na hora que doía, começava a doer, por exemplo. Eu lembro de ter sentido dor no joelho nos 2, 3 primeiros dias aí. Dor no joelho, eu falava, meu Deus, será que o bike fit tá errado? A posição tá errada, tá mais alto o banco. Cara, tudo isso era real, assim. Eu senti, pra mim, que eram muitas desculpas que eu dava pra talvez ceder ali e falar, não, talvez não deveria fazer isso, enfim. Então foi isso. O meu desafio Rafa 500 de 2025 foi dividido dessa maneira, foi um baita aprendizado, assim. Hoje, agora que passou, eu olho, talvez olhe o leão que se apresentava como um gatinho agora, né? Parece mais tranquilo do que foi. Mas que nas próximas vezes pode apresentar dificuldades diferentes, mas eu pretendo continuar fazendo na medida do que me for possível. Gostei bastante e por mais que tenha sido uma coisa que hoje eu olho e falo, cara, não acho que foi tão difícil assim, eu trago assim como uma conquista, assim, de verdade. Eu até fiz um quadrinho, moldurei, assim, um quadrinho Vou Emoldurar, para me marcar, para poder deixar pendurado ali, que nesse ano eu consegui fazer isso, sabe? Uma coisa que é comum de acontecer também é a gente diminuir as nossas conquistas, né? Não só pela dificuldade associada, mas que foi uma baita conquista, assim. As pessoas que eu falava ali ao meu redor, cara, eu tô pedalando 500 km lá do Natal até o Ano Novo, as pessoas se admiravam e em alguma medida, objetivamente, realmente é algo assim, legal, é algo que você pode inspirar, pode achar legal. Enfim, então eu gostei, pretendo fazer de novo, recomendo que se você tem à disposição aí pra poder fazer, claro, enfim, nas condições que você tiver aí, é um desafio muito legal e não é tão extremo assim, né? A gente tem pessoas que fazem o 1000 em 10, tem pessoas que fazem viagem de bike, enfim. Então esse é um passinho legal aí pra evoluir no Endurance.